Boa noite a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a essa casa. Hoje nós vamos falar do capítulo 42 do livro Nosso Lar, a palavra do governador. Continuando, dentro da obra de André Luiz. Mas antes, vamos lembrar o capítulo anterior, que foi apresentado para nós pelo João. E esse é um momento do livro, um momento da história, que a Terra vivenciava uma frequência vibratória bastante complicada, porque é sobre justamente a Segunda Guerra Mundial, principalmente esses dois capítulos, o 41 e o 42. Então, no 41, convocados à luta, o governador fala para os moradores, para os que estão no nosso lar, que vivem no nosso lar, os espíritos, através de um alto-falante. Então vamos lá. Todos somos convocados à luta, amor, parceria e companheirismo, semeadura e colheita. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída. Realidade carnal da divergência, que é a Segunda Guerra Mundial. Convocação superior aos serviços de socorro à Terra. O nosso lar se preparando para a chegada dos espíritos, que estavam desencarnando justamente naquele momento dramático da Segunda Guerra Mundial. Esclarecimentos do governador através de numerosos alto-falantes. Então, ele transmitiu para aquele público do nosso lar todos esses pontos, esses itens aqui trazidos para nós pelo João, e o João detalhou cada um deles no capítulo 41. Agora, iniciando o capítulo 42, desta vez o governador vai falar para os frequentadores, os moradores do nosso lar, pessoalmente. Ele vai fazer uma palestra presencial. Então vamos iniciar o capítulo. No domingo imediato, o governador prometeu a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo era preparar novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Então vamos entender agora o que a missão do Ministério do Auxílio e da Regeneração. Do auxílio é responsável por auxiliar os espíritos necessitados, seja em reencarnações, seja no umbral. Este ministério atua como um centro de apoio e caridade, oferecendo ajuda a quem precisa. E o Ministério da Regeneração é responsável pelo atendimento de espíritos com necessidades mais urgentes, especialmente aqueles com dificuldades de adaptação à vida na colônia espiritual. Além disso, também cuida de serviços mais grosseiros e do trabalho de socorro aos espíritos em dificuldades na Terra e no umbral. Representa a zona do nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Lembrando que o André foi resgatado justamente também no umbral, onde ele ficou por 9 anos. Continuando na história, precisavam organizar determinados elementos para serviço hospitalar urgente, bem como exercícios adequados contra o medo. E aí André questiona a Narcisa: contra o medo? E a Narcisa responde: acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas pelas vibrações destrutivas do terror. Então, elevada porcentagem de existências humanas são as reencarnações, aquilo que nós trazemos nas nossas reencarnações. Vibrações muitas vezes negativas. E isso nos leva a um sentimento de medo, de terror. É tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa proporção. Classificam o medo como um dos piores inimigos, pois alojam-se na alma. E por que eles alojam-se na alma? Porque a cada reencarnação que nós vivenciamos, nós arquivamos tudo o que nós passamos, principalmente de coisas que nós cometemos, erros que nós cometemos, no nosso corpo mental. Isso fica no corpo mental. Então, quando nós reencarnamos, muitas vezes nós trazemos essas situações que nós vivenciamos em outras vidas, e como, por exemplo, o medo de algumas situações. Então aqui uma frase bonita de Chico, Não desanimes. Persiste mais um tanto.
Não cultives o pessimismo. Centraliza-se no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Sempre seguir adiante. Avança ainda, que seja por entre lágrimas, e assim vencerás. Nós temos que vencer os nossos medos, as nossas falhas no passado, os nossos tropeços, sempre tentando a cada dia mais melhorar. E justamente o que nós fazemos aqui nessa casa, na nossa casa, nós tentamos fazer o aprendizado para que a gente possa cada vez melhorar mais e fazer a correção necessária a cada reencarnação, procurando, lógico, fazer uma reencarnação mais completista possível. O medo é considerado um sentimento natural relacionado ao instinto de sobrevivência, mas que pode ser superado com o conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui, a fé e o desenvolvimento moral. Aí depende de cada um de nós o desenvolvimento moral. Pode ser um obstáculo ao progresso espiritual. A confiança em Deus e a prática do bem são ferramentas para vencer essa emoção. O medo pode ser uma consequência de erros cometidos e não sanados no passado. Por isso que a cada reencarnação nós temos que procurar fazer o melhor possível, a cada dia ser melhor do que o dia anterior, para que a gente possa realmente ir sanando essas falhas que nós fomos cometendo no passado, porque senão a gente vai acabar acumulando a cada reencarnação essas falhas, esses erros cometidos, e isso só nos prejudica. A governadoria coloca o treinamento contra o medo muito acima das lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. André teve a honra de integrar o quadro de cooperadores no trabalho de limpeza e ornamentação natural do salão consagrado ao chefe maior da colônia. Aqui é um momento de aprendizado principalmente para o André, porque ele foi médico na Terra, né? E ele estava ali ajudando na limpeza e na ornamentação. Estava ansioso pelo momento de ver a palestra do governador. Não se sentia sozinho, porque haviam inúmeros irmãos nas mesmas condições. André estava fazendo o que aí naquele momento, naquele lugar, ajudando do jeito que ele estava ajudando? Ele estava administrando da melhor forma possível o tempo dele, o trabalho dele, como ele deveria ajudar naquele momento importante que o nosso lar estava passando. Então, no livro Fonte Viva, no capítulo 75, a lição é administração. Dá conta de tua administração. Jesus, Lucas, capítulo 1 e versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja, no plano em que trabalha com edificação, com dedicação. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta de tua administração. Importante lembrar que nós que aqui estamos, trabalhadores do centro, e também quem frequenta o centro, de uma certa forma, todos somos trabalhadores, porque no momento em que nós vamos para a segunda parte, que é a parte onde se atende os espíritos na mesa mediúnica, tanto nós, trabalhadores, como o público que está no salão, pode ajudar com a mentalização, com a sua frequência vibratória, porque os irmãos que vão se manifestar na mesa são irmãos necessitados, que ainda se equivocam no caminho. O Senhor Nori sempre fala, né? Que todos nós podemos ajudar, todos nós, sem exceção. Então não são só os trabalhadores. O trabalhador no centro espírita é alguém que se dedica a diversas atividades em prol do desenvolvimento espiritual de si mesmo e dos demais, com base nos princípios da doutrina. Essas atividades incluem estudo da doutrina, trabalho em grupo, assistência aos necessitados e divulgação do Evangelho. Aqui uma imagem de como acontece uma reunião espírita. Vejam quantos envolvidos. Nós estamos aqui
talvez em 30 pessoas mais ou menos, 40 pessoas, mas o triplo de irmãos desencarnados estão aqui. Os que coordenam a reunião, o mentor maior da reunião e os espíritos que foram trazidos para poderem se manifestar ali na mesa. Então, é uma imagem que nos aproxima muito do que acontece num centro espírita, de uma casa religiosa como a nossa. Então, continuando na história, desde o raiar de domingo, verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. Grande coro do templo da governadoria, junto com os meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciaram a festividade. Cantaram um hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Como é bom poder louvar a Deus, não é? Como é bom poder louvar a Jesus. Então, no Salmo 98, convida-se a louvar o Senhor por amor de sua salvação. Eu peguei 2 itens aqui, o 1 e o 5. O 1, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O 5, cantais louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Conforme o programa estabelecido, o culto era dedicado especialmente aos trabalhadores da regeneração. Tem um motivo por ser especial para eles. André, pela primeira vez, teve a oportunidade de conhecer cooperadores dos ministérios da elevação e da união divina. Missão, então, dos 2 ministérios. Da elevação é levar os espíritos em paz e amor, promovendo eventos e atividades que visam a união e o crescimento espiritual. Este ministério coordena todos os eventos da Fraternidade Nosso Lar. E o da União Divina, o Ministério da União Divina atua como uma ponte entre a administração da colônia e as diferentes áreas de serviço, garantindo que tudo funcione em harmonia. Ele se responsabiliza por garantir a logística e os recursos necessários para que as atividades sejam realizadas com sucesso. A atuação do Ministério se estende a diversas áreas, como o suprimento de alimentos, água, medicamentos, entre outras. A festividade excedia a tudo que pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Às 10 horas, chegou o governador acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Ancião, de cabelos brancos, vulto, nobre e imponente, parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço. Apoiava-se num bordão, um cajado, embora caminhasse com aprumo juvenil. O que representa para nós o cajado? Uma das representações na vida dos nós cristãos. São José, que foi pai de Jesus aqui, que aceitou, né, essa missão de ser o pai de Jesus, de instruir Jesus, de passar para ele a profissão dele, o aprendizado para Jesus, até que Jesus começou a sua caminhada. Então, a história de São José e o cajado. Relatado em textos apócrifos, onde ele é escolhido para ser o esposo de Maria. Segundo a tradição, jovens descendentes de Davi, incluindo José, foram reunidos a cada um, e cada um apresentou um cajado. Na realidade, eles foram, de uma certa forma, escolhidos, eles foram convocados, aqueles. O cajado que florescesse seria o sinal divino de quem seria o esposo de Maria. O cajado de José foi o único a florescer com lírios, simbolizando sua pureza e escolha divina. Importante sempre nós lembrarmos de José. Eu sempre comento comigo mesmo, comento também com a minha esposa, a importância que teve José na vida de Jesus. Ele teve que tirar Maria de um lugar, grávida de Jesus, para que ela pudesse ter a luz em outro lugar, depois fugir para o Egito, tudo no sentido de proteger um mestre, o nosso Salvador. Então, é bom a gente sempre poder lembrar de São José. E ele é o pai de Jesus. Continuando então, Salústio, o governador, estima atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor
paterno. Isso Salustio falando para o André. Então, administrar com amor e energia significa integrar o amor e a energia positiva nas práticas de gestão e liderança. Envolve desenvolver um ambiente que valorize a empatia, o respeito e a colaboração. Vozes infantis seguidas de harpas entoando o hino "A Ti, Senhor, nossas vidas". Então, sentando-se na tribuna, o governador abriu um livro luminoso que Salustio informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e leu em voz pausada: "E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. O versículo nos alerta para o fato de que estas notícias, embora possam causar medo, são apenas o início de um período de tribulações maiores. Todos sabemos que a Segunda Guerra perdurou por aproximadamente 6 anos. Então foi um período muito difícil para quem estava naquele momento encarnado na Terra. Mas, pela nossa doutrina, nós sabemos que tudo que nós passamos é porque nós realmente temos que passar. Algo nós temos que responder e que sanar dívidas do passado. Então, principalmente quando há esses desencarnes coletivos, todos os desencarnantes estão envolvidos em alguma coisa do passado, em algum problema do passado, e estão justamente ali, com aquela situação, resgatando aquilo que precisava ser corrigido. Então faz parte, por isso é mister que isso tudo aconteça, como disse no versículo, Jesus. No Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, Terras, na pergunta 742, qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Pergunta 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, ou seja, quando a terra passar de planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Pergunta 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa. Vamos lembrar aqui, né? Nada acontece por acaso, novamente, né? Essa informação tinha que acontecer daquela forma. Agora, Jesus também falou que o escândalo é necessário, mas ai daquele que causar o escândalo. Então, quer dizer, hoje nós temos a informação, né, que Hitler está no planeta, no Plutão, vai ficar lá por 1000 anos, quer dizer, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a inteligência que ele tinha, ele usou para o mal. Então, ele vai precisar ficar lá, num planeta totalmente primitivo, com tudo aquilo que ele conhece, para poder o quê? Principalmente resgatar suas falhas, seus erros, o que ele cometeu, e ajudar aquele planeta também a evoluir. No Livro dos Espíritos ainda, a Formação dos Mundos, a pergunta 37, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Sem dúvida que ele não pôde fazer-se por si mesmo. E se fosse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não pôde se ter feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, Deus nos deu a oportunidade de reencarnarmos várias vezes para corrigirmos os nossos erros do passado. Nos deu essa oportunidade porque o Pai é misericordioso. Jesus acredita em nós e é o governador da terra. Por que nós, então, não podemos fazer melhor do que nós estamos fazendo? Hoje a Terra vive um momento muito difícil, novamente, uma frequência vibratória muito complicada. Então nós podemos, de alguma forma, fazermos a nossa parte para tornar o mundo melhor, a Terra melhor. Ainda na história, então, continuando, o governador orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina
da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção aos trabalhadores do Ministério da Regeneração. Impossível descrever a entonação doce e enérgica da voz do governador em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, dirigiu-se em particular aos servidores da regeneração, exclamando, ou seja, a reunião, aquela palestra era especificamente para eles, e agora nós vamos entender o porquê. É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. E quais são as novas luzes para nós aqui que vivenciamos na casa espírita? É justamente o centro espírita, é uma luz para nós. E aqui tem uma imagem muito importante que mostra que os necessitados são trazidos aqui para o centro para poderem ser atendidos, mas nem todos podem entrar no centro. Esse escudo magnético que tem aqui, que nós podemos ver nessa imagem, barra aqueles espíritos que estão ali na calçada, que nós podemos ver, e com certeza tem muitos aqui também, do lado de fora, que não são permitidos entrar na casa. Por quê? Porque não querem a melhora, eles querem entrar como se fosse para pedir ajuda, mas para tumultuar a reunião. E isso os espíritos do bem, os nossos irmãos maiores, não permitem. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar, ou seja, engrandecer, a tarefa gigantesca. Quanta poeira nós trazemos nas nossas sandálias, né? Porque são as nossas reencarnações, normal. Nosso lar precisa de 30.000 trabalhadores adestrados no serviço defensivo e que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas no crime e na ignorância. Não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Com mais de 1 milhão de criaturas devotadas ao melhoramento moral, seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Então, naquele momento, nós conhecemos agora que já haviam mais de 1 milhão de espíritos ali no nosso lar, né? E tentando o aprendizado, tentando fazer algo melhor para poder reencarnar novamente. Recordai Jesus, que se entregou à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Devemos estar prontos para o sacrifício individual. Nossa tarefa é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem, e claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo o crime como enfermidade da alma. Os irmãos maiores, eles não nos apontam os dedos. Eles entendem que se nós estamos cometendo falhas, praticando o mal, nós estamos aqui desperdiçando energia e errando no caminho. É assim que eles entendem e procuram nos ajudar, desde que a gente queira, né? Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Prepararemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 60, Prática do Bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. 1 Pedro 2,15. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. No serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Então, continuando na história,
já caminhando para o final, né? Ao final dos comentários, o governador repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus. André, comovido, ouviu as crianças cantarem o hino que a ministra veneranda intitulou A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna, com muita luz ao seu redor, enchendo o coração de todos os presentes de intensa alegria. Aqui nós terminamos o capítulo 42. Na semana que vem nós vamos conhecer o capítulo 43, em conversação. Quem vai apresentar é a nossa irmã Lília. Então vamos agora para a segunda parte, e como o Senhor Nori sempre nos diz, todos nós podemos ajudar com um pensamento elevado, pedindo também aquilo que nós viemos buscar nessa casa, porque com certeza, de acordo com o nosso merecimento, nós vamos receber. Que assim seja. Então, só agradecer a vocês pela presença, né? Muito bom. Esse livro, quando saiu, ele abalou realmente muitas pessoas, inclusive o Chico Xavier, quando começou a receber o livro, ele ficou muito preocupado, porque falava de colônia, de casa, de família, de administração, que nós vimos hoje. Então é muito interessante. E depois disso veio vários livros, né? Mostrando o plano espiritual, mostrando as colônias espirituais, mas o nosso lar, ele foi aquele que revolucionou. Então o filme é muito interessante, acho que alguém daqui já deve ter visto o filme Nosso Lar, mas é melhor ainda o livro ele é mais completo, então é muito interessante. E nós vimos que lá tem uma governadoria, só que é diferente da terra. Lá eles pensam no bem comum de todos. E aqui é remunerado. E lá não é. Nós vimos que lá tem um ganho de bônus horas, mas é de acordo com a caridade. Então essa é a mensagem da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Então não tem rótulo. Em vários segmentos doutrinários nós tivemos missionários. Muitos missionários. Mas a doutrina espírita esclarece para nós. Olha a bondade da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem discriminação. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, o encerramento lá, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São João Batista. Então olha para vocês verem aí. Que Deus nos abençoe. A gente tenha uma boa noite, um bom sono. E é Jesus na nossa vida. Com certeza nós vamos vencer. Muito obrigado.